Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e hoje vamos falar sobre como é ser um técnico bancário e trabalhar na Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos públicos da América Latina. Para falar sobre o dia a dia de um funcionário da Caixa e dar dicas para quem quer participar do próximo concurso, eu trago aqui ao DC Entrevista a técnica bancária Elaine Souza, que ingressou no banco em 2009 por meio do concurso que foi aberto em 2006. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero aqui informar que no final de maio, a Caixa e o Ministério Público do Trabalho firmaram um acordo para, finalmente, por fim, a ação judicial que mantinha ativo ali o prazo de validade do concurso de 2014, né? Com o acordo, o imbróglio judicial chegará ao fim, né? A qualquer momento, o prazo de validade será finalmente encerrado e o caminho vai ficar aberto aí para um novo concurso, né? Para a carreira de técnico bancário. Então, vamos agora falar com a nossa entrevistada. Elaine, seja muito bem-vinda ao programa DC Entrevista. É um prazer ter aqui comigo, poder conversar com você um pouquinho sobre como é trabalhar na Caixa Econômica Federal. Olha, eu trabalho há 14 anos na Caixa, né? 14, 15 anos. Eu ingressei em 2009, o meu concurso foi de 2006. Teve um problema muito semelhante a esse de 2010, 2014, que a Caixa chamou 600 e poucos funcionários no primeiro ano. Foi uma chamada muito grande, estúpida. E aí parou. E aí um funcionário, não sei que jeito que deu lá, né, o 600 e brau, passou na frente do 500. Aí o concurso parou todo. Eu pensei até que ele não fosse continuar. Mas aí continuou, né, e ele chamou 2 anos e podia ser renovado mais uma vez por igual período. Foi feito novamente isso. Então, isso é normal na Caixa, tá? Então, durante 4 anos, teve gente sendo chamada. Eu fui chamada no terceiro ano. Que legal, que legal. Mas, Elaine, antes da gente aqui adentrar um pouco mais, né, sobre o trabalho na Caixa Econômica Federal, eu queria que você falasse um pouquinho o que você fazia antes, né, de ingressar na Caixa Econômica. Você trabalhava na iniciativa privada? Conta um pouquinho aí da sua história rapidamente. Eu já era formada, né? Eu tinha um nível superior e eu trabalhava numa loja, né? Nós tínhamos uma loja de aluguel de roupas, uma loja familiar. E aí, o que aconteceu? Meu pai morreu e a gente se desgostou. Quem gostava muito realmente era meu pai, eu gostava de trabalhar com ele. E foi o que aconteceu, né? A gente desistiu da loja e eu comecei a estudar para concurso, trabalhando, tá? Eu não fiquei só estudando, não, eu trabalhava. Aí, o que aconteceu? Eu resolvi estudar para fiscal. Entrei no cursinho preparatório, né? Até conheço a Degrau dessa época, que a Degrau já era muito conhecida, muito falada. E aí eu entrei para fazer um cursinho e tal, e aí abriu a prova para a Polícia Rodoviária. Tinha um mês mais ou menos de estudo, que não tinha nada muito com o que eu estava estudando, mas eu resolvi fazer só para ver como era um concurso que eu nunca havia feito, né? Sim. E aí, para minha surpresa, eu fui aprovada, só que eu aprovei, mas não me classifiquei. Perfeito. Eu falei, tá muito bom, né? Com um mês de concurso. Aí eu fiquei muito satisfeita, muito animada, e aí eu resolvi estudar. E aí eu comecei a estudar e abri para a Polícia Federal, né? Eu abri para a Polícia Federal mesmo, então comecei a estudar para a Polícia Federal, né? Comecei a estudar muito para a Polícia Federal. O foco era a Polícia Federal, né? Inicialmente. O foco era a Polícia Federal, não tinha nada de Caixa Econômica nessa história ainda. Sim. Aí eu comecei a estudar para a Polícia Federal, estudava, né? Para a Polícia Federal, comecei a estudar muito para a Polícia Federal, mas muito mesmo. A banca era a CESP, que agora é Sebrasp, né? A banca boi da cara preta, né? O lobo mal dos concursos. E aí, né? Eu fui fazer essa prova. E na época, como eu trabalhava, o tempo que tinha era exíguo para estudar, né? Então, eu começava a estudar, entrava a noite adentro, final de semana, eu estudava muito, muito, muito. O tempo que eu tinha era estudando. Né? Assim, eu estava obsessiva mesmo nessa coisa de passar a Polícia Federal. E aí, até uma história engraçada, né? É que quando chegava esse final do dia, eu estava muito cansada, né? Muita gente deve ter passado por isso que eu vou contar. Aí eu falava, vou dar uma relaxada, assistir uma televisão, né? Vou fazer outra coisa e tal. E quando eu tentava relaxar, né? Na minha cabeça ficava uma voz falando assim, vai, fica assim mesmo, vai, fica, assiste televisão, isso, descansa, aí tá bom, tem gente nessa hora estudando e vai pegar sua vaga, fica mesmo. Aí eu disse, não vai pegar não, levantava e voltava para estudar. Foi coisa de maluco, né? É capa de desenho, né? O anjinho e o diabinho, né? Um aqui brigando com o outro, né? Isso, o anjinho descansa, né? Você já tá muito cansada, descansa. Aí o diabo, vai, outra gente vai pegar, vai, fica mesmo, isso vai ser bom. Aí eu ficava maluca, né? Eu voltava a estudar.
E aí fiz a prova, né? Na época eu passei muito bem para essas provas, né? Meu foco, como eu falei, não era Caixa Econômica. E aí o que aconteceu? Eu fiz as provas, passei bem, 3 até muito bem, né? Dentro do número de vagas, muito bem classificada. Só que aquele concurso foi o primeiro que a mulher tinha que puxar barra. Hoje em dia acho que nem sei mais isso, mas naquele concurso de 2004 teve. E eu não consegui puxar barra. Então, eu perdi todos esses que eu consegui passar sem a barra. E foi assim, extremamente frustrante. Foi muito, muito triste. Imagino. Aí, posteriormente, né, a minha mãe ficou na minha cabeça, né? Faz prova para Caixa, faz prova para Caixa. Minha mãe, ela era uma senhora, achava que Caixa no Banco do Brasil os melhores lugares para se trabalhar, né? Sim. Ela ficava, vai para lá, você vai conseguir. Eu disse, não quero não, mãe, não. Vai. E era a mesma banca, né? Então, assim, muita coisa era semelhante. Apesar de que a Caixa era um concurso de 2º grau e a Polícia Federal era um concurso de 3º grau. Sim. Mas a parte básica, comum era a mesma coisa, né? A banca era a mesma também. Aí, para falar a verdade verdadeira, eu fui estudar minha prova da Caixa Econômica 3 dias antes. Foi quando eu comprei uma apostila para ver a parte de conhecimentos bancários, que foi o que eu li que caiu. Né? Conhecimento bancário eu não conhecia nada. Mas, na verdade, né, você já vinha estudando para concurso há bastante tempo, né? Na verdade, você já tinha uma base, né? Sim. Se você não tivesse tido essa base, você não tinha passado na Caixa. Acredito que não. O concurso era muito concorrido. Exatamente. Só no o concurso, na minha época, era por polos, né? No meu polo, foram 30 mil aprovados, né? Que o pessoal tinha assim, a nota mínima de nota para passar. Então, assim, eu acredito que no Rio de Janeiro, naquele ano, deve ter sido mais de 100 mil pessoas fazendo a prova. Esse concurso da Caixa é, assim, atrativo de multidões mesmo, muita gente. Sim, se eu não me engano, o último concurso da Caixa para ampla concorrência, aquele que ficou parado aí desde 2014, se não me engano, aquele deu 1 milhão de candidatos. Né? O Banco do Brasil, agora, recentemente, deu mais de 1,3 milhão candidatos. Não duvido. Provavelmente. E vale a pena. E o próximo concurso da Caixa provavelmente vai acontecer isso, né? Daí a necessidade de se preparar com antecedência, né? Você concorda com isso, que é importante se preparar com antecedência? Porque é complicado você passar num concurso como esse sem estudar. Você não estudou especificamente para a Caixa até um determinado momento, mas você vinha estudando para concurso público, e esse foi seu diferencial. Eu estudei 10 meses. 10 meses. E era pauleira, era dia inteiro? Como é que você estudava? Que tipo de estratégias de estudo você adotou naquela época, né, que podem servir aí de dica, né, de orientação para quem está estudando agora? Eu fiz errado, tá? Porque, assim, o certo seria ter um cronograma de estudo, acho que ia me fazer ganhar muito tempo, né? Eu teria tido, assim, mais tranquilidade psicológica também, mas na época que eu fiz nem se falava nisso. Então, o que eu pegava era a matéria que os professores davam e fazia exercício. Fazia muito exercício. Exercício é uma coisa que acho que vale muito a pena, porque é o que fica na cabeça. Mapa mental também é muito legal, porque você guarda, né, as coisas com mais facilidade. Na hora, né, fazer prova para... Assim, acho que não tem como você aprender a dirigir sem dirigir. Não tem como você fazer concurso sem fazer prova. Foi o que aconteceu. Muito bem colocado. A gente estava falando aqui, né, que a pendência judicial do último concurso praticamente está chegando ao fim, está sendo resolvida, né? Na sua visão, a abertura de um novo concurso é apenas uma questão de tempo? Você já está ouvindo os burburinhos dentro da Caixa de que vai ter novo concurso mesmo? Olha, o que a gente escuta na Rádio Corredor é que vão ser mais de 6 mil vagas nesse concurso. Mais de 6 mil vagas? Mais de 6 mil vagas, em nível nacional, pelo que eu entendi. Sim, lógico. Mas, assim, é muita coisa. Eu não sei se essas vagas todas vão ser aprovadas. Por quê? Porque a Caixa, se puder, ela pede 10, né? Nós estamos precisando de muita gente para ajudar. Só que, desculpa, que eu tenho cachorro, eu moro em casa, né? Tranquilo. Então, como eu estava falando, né? Então, a gente pede até muito mais do que isso, mas não é aprovado. Só que a parte boa é que o concurso, né, ele, durante a sua vigência, e até quando é renovado, que pode ser feito uma vez, né, a Caixa continua sempre chamando. Então, assim, se você passar, quem fizer passar e passar lá para trás, não assuste, tem boa chance de ser chamado. Muita chance de ser chamado. Na sua visão, é importante que o pessoal já comece a se preparar desde agora, então? Com certeza. Eu tenho um enteado que, inclusive, está querendo estudar também. Ele me veio falar muito, né? Engraçado isso, né? Porque eu não queria ser funcionário da Caixa, eu queria ser policial federal. E eu acabei entrando e me apaixonando pela Caixa, né? Assim que eu entrei, teve uma chuva no Rio de Janeiro,
e caiu, né, na região serrana, foi assim, muita coisa destruída e tal. E quando eu cheguei para trabalhar no dia seguinte, eu devia ter uns 2, 3 meses de caixa, não devia ter mais do que isso. Eu cheguei e falei com o meu gerente geral, falei, olha, eu quero ajudar nessas chuvas, se a Caixa for, eu quero ir, porque a Caixa sempre que tem alguma coisa assim, a Caixa manda os funcionários para isso, né, os voluntários. Eu fui voluntária de primeira hora, então eu fui para Teresópolis estava destruída, ajudei a descarregar caminhão, né, eu não conhecia a equipe essa equipe da Caixa Econômica, né, que é essa equipe para esses momentos assim mais negros, né? E assim, é um negócio assim, é realmente muito bom. Eu fiquei comovida com o que eu vi. Era gente vindo do Brasil inteiro para ajudar. E assim, foi um momento muito bonito. Foi ali que eu me apaixonei pela Caixa Econômica. Foi um negócio lindo. Teve uma criança que ela fez um desenho, eu levei até para a agência depois, isso rodou, acho que deve ter rodado pelo Brasil inteiro. A criança desenhou, né, pra gente, e aí eu estava atendendo, né, os pais, aí ela falou assim, eu posso falar com a senhora? Eu falei, pode, meu amor, o que você quer falar com a tia? Aí ela falou, para você, aí me deu um desenho, um desenho dela, ela, os pais e a Caixa Econômica. Aí eu falei assim, é a Caixa? Ela é obrigado. Ué, não tem preço, né? Não tem preço. O que é legal, que isso demonstra aí, né, que a Caixa é muito mais do que um banco, né, que pensa no lucro, né? Tem um lado social aí no meio, né? E eu acho que isso que é bacana, né? E acho que esse é um diferencial de se trabalhar num banco público. Não sei se você concorda comigo, né? E aí eu queria exatamente que você faça o que representa para você trabalhar na Caixa Econômica. Olha, lembrando que seu sonho era ser policial federal, né? E você mudou isso. O que representa hoje para você trabalhar no banco? A Caixa Econômica, para mim, foi muito boa. Tanto é que eu falo para todo mundo, né, vale a pena fazer esse concurso. Elaine, achava que a Caixa era um concurso de segunda, terceira linha, né? Concurso de segundo grau, né? Não conhecia muita coisa. Não vou fazer essa porcaria, não. E assim, depois que eu entrei, foi que eu vi o tamanho da Caixa Econômica, a quantidade de coisas que a Caixa faz, aonde ela entra, habitação, saneamento, a questão social, banco também, muitas vezes trabalhando até com banco de fomento, os empréstimos, assim, a capilaridade da Caixa, né? A gente tem as lotéricas, então, você pode ir num lugar assim, São Quiprocó, da Boa Morte do Espírito Santo, lá para dentro, com 300 habitantes, vai ter um braço da Caixa Econômica lá através de uma lotérica. Então, assim, a Caixa Econômica tem muita capilaridade. Não é uma potência só, eu acho que é uma riqueza do Brasil. Então, assim, eu fiquei muito encantada com tudo isso. Para quem for fazer, né, assim, além disso, né, dessa questão do tamanho da Caixa, ela dá muitas oportunidades para os seus funcionários. Oportunidade para você comprar casa, para você conseguir uma colocação melhor, os estudos também, né? Quando eu entrei, os antigos diziam para mim que a Caixa já não era tão boa quanto era. Eu costumo dizer que eu não tenho duas mães, eu tenho três, né? Que a Caixa Econômica, meu pai gostava muito de mim, eu dizia que meu pai era minha mãe também, né? E a Caixa Econômica se tornou uma mãe também, né? Assim, tem problemas, não vou dizer que não, mas a Caixa Econômica vale muito a pena ainda. Eu sou vibradora da Caixa, eu realmente gosto muito de trabalhar lá. Pô, muito legal ouvir esse depoimento seu. Elaine, você é aprovada no concurso, é lógico que as coisas mudam, você já entrou já há 14 anos no banco, mas, de um modo geral, o que você sabe em relação ao banco? Depois que o candidato ele é aprovado, ele passa por um tipo de treinamento antes de iniciar suas atividades? Como é que funciona esse treinamento? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Olha, esse treinamento você fica varia, na minha época eram 3 semanas, certo, né? Ultimamente, pode ser que na pandemia, né, foi online e tal, não sei como está sendo exatamente agora, mas eles apresentam para você não só a Caixa, quanto o ambiente que você vai trabalhar, né, os sistemas e tal, e aí é que você começa a se ambientar com isso, né? Eu não sei se eu nem poderia falar isso, mas assim, quando eu entrei, né, eu sabia que eu ia para a agência, que a grande maioria vai para a agência, então, assim, eu sabia que a gente ia aprender na prática, né? Eu falei, que sabia? Eu vou aproveitar esse negócio para bater papo, fazer amizade. Então, assim, foi muito legal. Tinha um lanchinho nesse lanche, era uma maravilha. Eu comia pra caramba nesse lanche. Era bom demais. Durou 3 semanas. Quando eu entrei, né, acabou essa ambientação, eu fui pra agência. O meu gerente, ela estava me esperando, né? E foi bem legal a recepção.
Eu não esperava que eu ia encontrar lá dentro, né? Para mim era uma novidade. Os funcionários foram muito receptivos também comigo. Eu fiz várias amizades que eu trago para minha vida. E, assim, eu gosto muito da Caixa, né? Para mim é difícil. Assim. Hoje em dia, até eu faço parte, sou dirigente sindical também, né? Faço parte de outras associações. Existe a APCF, que é para os funcionários, né? A GCF, que é para os gestores. As pessoas são abertas, podem fazer para onde elas quiserem. Tem também o sindicato, o próprio sindicato, né? Que é onde eu sou dirigente. Então, assim é o mundo. Não dá para você ter ideia antes. E o que eu posso dizer é que vale a pena. Vale muito a pena. Me diz uma coisa, você fez ali o treinamento, aí você falou que depois você foi direcionada, né, para uma agência onde havia um gerente te esperando, mas como é que funciona, né, essa questão de lotação dos aprovados, né? Você teve oportunidade, por exemplo, você quando se inscreveu, você se inscreve para um Macropolo, né, e tal, tudo mais, né? Mas você... Na época era exatamente isso, e continua sendo. Mas você pode escolher uma agência onde você queira trabalhar, ou isso é uma decisão da direção da Caixa, da administração pública, que vai te lotar na agência que você quer? Foi apresentado pelo menos algumas opções de agência ou não? Você vai para essa agência aqui e ponto final. Pois é, na minha época não era assim, tá? A minha ambientação foi diferente, foi sugênere. Por quê? Estava tendo muita greve na época, então eu entrei durante essa questão da greve, né? A Caixa ficou funcionando parcialmente, a parte do RH funcionava, então assim, mas muita gente do RH estava em greve nessa época, tinha aderido. E em função deles terem aderido à greve, diminuiu muito a quantidade de pessoas que nos recebeu. Então, quando eu entrei, né? Quando você entra, você tem as colocações, né? E aí, dentro daquilo dali, você pode escolher até o que o seu colega deixou, né? No 902, ele escolheu. Então, 908 não pode passar à frente dele. Ele vai ser o primeiro a escolher, dentro daqueles que tem. Mas dali, quando você fazia, se você quisesse, na minha ambientação, pelo menos foi assim, você podia trocar também com os colegas, né? Sim. Não podia mudar o polo. Tinha um colega que ele era de Caxias e tinha passado para Tijuca, e um outro era eu acho que era da Tijuca. Não era da Tijuca, não, era do Meia, um lugar assim, tinha passado para um outro lugar que era mais próximo. Então, assim, eles trocaram. Pode fazer isso. Legal. E você foi lotada aonde? Na agência Tijuca. Foi o meu primeiro lugar. Você ainda está lá? Não, pelo jeito não, né? Você já saiu de lá. Você já passou por outras unidades. Sim. Eu trabalho na agência Largo do Bicão. Largo do Bicão fica... Vila da Penha. Vila da Penha, né? É perto da minha casa. Ótimo. Agora é perfeito. Ou seja, né? Com o tempo você consegue ali cada vez mais se aproximar, né, da sua moradia. Eu trabalho a 8 minutos da minha casa. Que bom, né? Bom que você pode acordar um pouquinho mais tarde, né? E já ir direto depois para o trabalho. Mas, Elaine, eu queria exatamente falar agora especificamente da carreira, né, de técnico bancário, que a carreira de técnico bancário, na verdade, é a porta de entrada na Caixa, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as atividades que um técnico bancário desempenha em início de carreira, logo ao ingressar no banco. Eu sei que hoje eu acredito que você desempenha outras funções que não são as originárias que você começou a desempenhar quando ingressou, né? Eu quero saber exatamente acabou de ser aprovado no concurso, passou ali pela ambientação, foi lotado. O que essa pessoa vai fazer? Normalmente ele vai correr a agência, né? Vai ficar um tempo em cada parte da agência para conhecer o todo. E aí, a partir do local que ele se ambientar melhor, se sentir mais à vontade, ele vai acabar ficando. E quais são essas partes da agência que ele vai conhecer aos poucos? Mas o que, por exemplo? Tem o social, né? Tem pessoa jurídica, que mais? Tem o comercial. Basicamente, são essas 3 áreas que você tem. O social é que você recebe, onde eu trabalho hoje em dia, né? Quando você entra na agência, tem um grupo que fica te recebendo. Eu sou desse grupo, dentro da agência, não é do lado de fora, não. A gente tem os caixas, não. A parte é dentro da agência. Então, ali a gente, né, libera Bolsa Família, libera fundo de garantia, faz a liberação do fundo de garantia propriamente dito. Às vezes a pessoa já tem um tempo, né, e pediu demissão, já está muito tempo sem trabalhar, então a gente consegue fazer essa liberação. Que mais? Pagamento de lotérica, né? Um monte de coisa, né? Abertura de conta.
aquele pré-atendimento nos caixas eletrônicos não é feito pelo técnico outro bancário? Grupo. É outro grupo? É outro grupo. E os caixas mesmo propriamente ditos que ficam ali, né? Que são os caixas ali onde você vai pagar uma conta, né? Onde você vai ali... Normalmente você tem essa triagem, né? Antes de você entrar. Ali é que vai ser definido o local que você vai ser atendido. Normalmente as agências são assim, tá? Sim. Então ali aí você diz, eu sei lá, eu quero dar a entrada do meu fundo de garantia, tenho uma conta para pagar e quero enviar um dinheiro para não sei quem. Né? Aí o que vai acontecer? Primeiro você vai ser atendida pela pessoa do início, né? Que no caso seria a minha turma, né, tal, para a gente fazer isso, e depois é que ele vai para o caixa para terminar. Às vezes você consegue fazer até pela internet mesmo, então nem precisa ir ao caixa. Diminui a quantidade de filas e ganha velocidade do cliente. Mas o caixa é uma atividade inicial do técnico bancário não. ou não? Não é. Não. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Eu vou entrar, já vou trabalhar logo no caixa. Não é assim que funciona, né? Na realidade, o que acontece é que o banco público é diferente de banco privado. Banco privado você praticamente joga das feras. A gente não, a gente tem um treinamento para isso. Então você não vai direto, não. Legal. Inclusive, isso é uma crítica, tá? Porque o caixa, a função caixa, está acabando. Né? E as pessoas que são mais velhas, têm mais dificuldade, não se adaptam à internet e tal, são as que mais sofrem. Então, assim, isso é uma das coisas que se discute muito, né? A questão também comercial da Caixa. Né? A Caixa é um banco público, mas ele tem que ter lucro. Então, em vários momentos, essa parte social acaba ofuscada pela parte comercial. E aí, né? Você é cliente. Quando você chega, você quer ser atendido rápido ou você quer mais alguma coisa além disso, né? Então, aí que começa a confusão do negócio, né? Você oferece, você faz não sei o quê, às vezes toma muito tempo, a fila está muito grande, né? E, assim, a pessoa que senta na sua frente, ela não está aí com os seus problemas, não está nem aí para isso, ela quer saber da vida dela, né? Então, assim, quando tem muita gente, e isso acontece na Caixa Econômica, não é nem porque a gente quer, né? Tem essa questão da falta de funcionários e a quantidade de pessoas que são atendidas. Então, assim, às vezes a pessoa não quer saber, ele vai para a fila e diz assim, pô, esse troço aqui não anda, não quer saber qual é a história para o que está ali. Né? Teve vezes de eu atender, quando eu trabalhava em Caxias, a gente atendia 5.000 pessoas. Caramba! Cresceu o número, olha só, 5.000 pessoas. Se você for trabalhar na Caixa Econômica, esteja preparado, porque vai ter dia disso também, tá? É gente pra caramba. Né? Retorno de greve, né? Quando tem um problema muito grande, é muita gente entrando. E assim, a Caixa atende todo mundo, todo mundo. Você pode ser uma pessoa muito miserável, você vai ser atendido da Caixa pela mesma maneira que um cara muito rico. Não tem esse negócio de não vai ser atendido porque ele é pobre, ele não vai ser atendido porque ele é negro, não vai ser atendido porque ele é gay, não tem nada disso, você vai ser atendido. Né? Agora, isso demanda tempo. Né? Quando tem muita gente, na época da pandemia, pô, eu fui linha de frente, eu peguei Covid trabalhando. Entendeu? Eu sou bariatrizada, eu poderia ter ficado em casa, mas eu vi a confusão que estava sendo com os meus colegas, eu fiz questão de trabalhar. E assim, foi uma época bem complicada, tá? Imagina. A minha agência, a Largo do Bicão, talvez você tenha até visto na televisão, eu vou contar, muita gente deve ter visto. O que acontece? Na noite anterior havia um protocolo para o Covid. Se aparecesse alguém doente do Covid, logo no início, se fechava a agência, se fazia desinfecção, os funcionários faziam um novo exame e voltavam a trabalhar. Era desse jeito. Então, assim, durante a noite, uma funcionária estava passando muito mal e acabou acusando o Covid. Ela ligou na madrugada para o gerente geral informando que ela estava com Covid. O que aconteceu? No dia seguinte, quando ele chegou, ele não podia abrir a agência, porque nós todos tínhamos que passar por uma bateria de exames e a agência tinha que ser desinfectada. Então, tinha que ir a parte da limpeza, tinha que fazer isso tudo. O que aconteceu? Nesse momento, as pessoas já estavam, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tinha gente na fila. Quando falou que não ia abrir, foi uma confusão. Imagina. Foi gente aparecendo até do ralo. Você olhava para o lado, aparecia uma pessoa. Você olhava para aparecia outra. E as pessoas começaram a ficar muito exaltadas, entendeu? Então, teve que chamar até a polícia para isso, para conter as pessoas. Imagina. A gente teve que sair... muito complicado no país, né? Nossa, foi uma época muito difícil mesmo. Aí, a polícia que teve que conter as pessoas para nós podermos sair, né? Porque a gente nem pôde, teve que sair todo mundo junto.
porque a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Então as pessoas foram chegando para trabalhar, só que nós não podemos trabalhar naquele dia em função disso. Lógico. Então, assim, se prepara quem for, porque, entendeu? É o banco de todos mesmo. Sim, inclusive, a quantidade de atendimento Teve uma vez que foi até engraçado, há pouco tempo atrás, né? Estava tendo um problema, não lembro o que foi exatamente, né? E as pessoas estavam muito exaltadas. Então, eu falei naquele dia, eu falei assim, há muito tempo eu não escuto tanto desaforo como eu escutei hoje. Sentava um cliente na minha mesa, falava um desaforo, eu ficava quieta. Aí sentava outro cliente, falava outro desaforo, eu ficava quieta. No final do dia, eu sou aquele tipo que leva desaforo para casa, né? Mas eu levei muito desaforo para casa naquele dia, muito, muito. Você tá rindo? Tem hora que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu posso imaginar. Trabalhar com público, né, não é fácil, né? E aí você também tem um perfil para isso, né? Isso é importante, né? Que a pessoa que for querer fazer o concurso tem que saber que ela tem que saber lidar com o público, né? Tem que gostar de lidar com o público. Senão é até difícil de você, né, trabalhar numa atividade como essa, né? Não só essa, como outras atividades, né, do serviço público. Eu tive um colega que o cliente chegou para receber, acho que era uma bolsa, um negócio assim, e a identidade dele estava em péssimo estado, né? A identidade era retangular, estava redonda. Nossa. Então, assim, não podia ser atendido. Lógico. E aí ele explicou que não podia ser atendido e tal, e o senhor falou assim, pô, mas eu estou precisando. Ele falou, tudo bem, mas infelizmente não posso atender o senhor assim, tem que trocar o documento. Você sabe o que o cara fez? Pulou em cima dele. Nossa. Olha que situação. Ainda bem que isso aí é exceção, né? Mas, Elaine, eu queria abordar outra questão com você, que exatamente acho que tem um pouco a ver também com essa questão do digital que você comentou, que muitas vezes não se adapta, né? Mas o banco tem ampliado muito a questão também da agência virtual, não é isso? Como é que funciona essa questão da agência virtual? Qual é a diferença de se trabalhar na agência bancária e na agência virtual? O trabalho da agência virtual, ele é desempenhado em home office ou não? É feito na própria agência, mas é feito de forma apenas um atendimento virtual? Como é que funciona isso? A agência virtual, ela não trabalha com o público diretamente, ele trabalha pela internet mesmo, só que não necessariamente os funcionários vão ficar em home office. É isso que eu queria saber, não fica. Às vezes as pessoas têm que ir para a própria agência trabalhar, né? Existe um grupo muito grande trabalhando em home office, certo, que não é só em agência, a área meio da Caixa, muita gente. Inclusive, isso aí é uma outra discussão dentro da questão bancária, né, dentro do funcionarismo, que é esse, né? A quantidade de pessoas que podem ir para home, como a coisa vai funcionar, quais são os impactos, entendeu? Então, assim, não necessariamente o home office é maravilhoso, mas, assim, uma parte trabalha em home office e outra parte trabalha em agência, mas, né, com uma diferença, não trabalha diretamente com o cliente. Essa parte, normalmente, ela é mais comercial, tá? Existe o Caixa Tem, que faz parte da Caixa Econômica, mas o objetivo do Caixa Tem não é essa questão comercial, uma outra questão, né? Mais a questão da bancarização para todos mesmo. Perfeito. Então, tem certos limitadores e tal. A agência virtual, não, é outra coisa. Perfeito. Então, essa agência virtual, não necessariamente a pessoa vai trabalhar em home office. É bom deixar isso bem claro, né? Não Sim. necessariamente, né? Sim. Beleza. Sim. Você acha, inclusive, que um técnico recém aprovado no próximo concurso, ele tende já a ir direto para a agência virtual ou não? Primeiro ele tem que passar por uma agência física para depois ir para uma agência virtual? Olha, aí é uma coisa assim que eu não sei se eu tenho competência para te responder isso, né? O que acontece? É bom você passar em tudo para você saber onde você está pisando, né? A agência virtual, ela é uma outra situação. A agência virtual, ela é comércio mesmo, né? É a parte comercial. Por quê? Porque a Caixa é um banco. Então, você faz empréstimo, compra casa, que mais? Envia dinheiro, você faz toda a gama, né, de um banco comercial, né? Como outros bancos, né? E esses bancos digitais são plataformas, né? Nubank, C6, são sempre plataformas. Muita gente não gosta disso, porque não se sente assim, confiável nisso, né? Outra situação que são, né, esses bancos como a Caixa Econômica. A gente tem essa questão virtual, mas é um banco físico. Então, assim, muita gente prefere por questão disso, né? Por questão da segurança mesmo.
Perfeito. Eu queria entrar na parte de remuneração. Eu peguei com a assessoria de imprensa já há algumas semanas a remuneração inicial da carreira de técnico, né? A informação foi passada que hoje é de R$ 5.410,84 mensais. Como é que isso é composto? É pelo salário de R$ 3.597, o auxílio refeição e alimentação de R$ 1.014,46 e o auxílio cesta alimentação de R$ 799,38. É isso mesmo, né, Elaine? Está certo esses valores? Esses são os maiores que eu acredito que existem. A gente recebe quase R$ 1.800 de ticket. Quase não, R$ 1.800 de ticket, é muita coisa. Então, assim... somando os dois vai dar isso mesmo. O auxílio refeição e alimentação, mais o auxílio cesta alimentação... Você pode definir, tá? Se você quer botar tudo para alimentação, se você quer botar mais para alimentação do que para refeição, né? Você só não pode eliminar o alimentação e jogar tudo no refeição. Isso não pode. Perfeito. Quais outros benefícios os funcionários têm direito? Olha, a gente tem isenção de tarifas, a gente tem utilização dos bancos 24 horas, que mais? A gente tem... Plano de saúde. Os estudos, né? Tem bolsas também, que são para pós-graduação, segundo idioma, agora começou para mestrado e doutorado, são poucas ainda, mas estão começando também. Tem auxílio de saúde, o plano de saúde, não tem também? Tem. Na minha opinião, um dos melhores, é o Saúde Caixa. É muito bom. Ótimo. E também tem uma coisa que eu acho que isso aqui é bem atrativo da gente falar. Tem o PLR, né? Isso, a participação nos lucros e resultados, não é isso? É boa. Se eu não me engano, é pago 2 vezes ao ano, né? Semestral, não é isso? E esse valor aí, pelo que eu fiquei sabendo, no último ano, passou de 2, 3 remunerações. Foi algo em torno de R$14 mil. É isso mesmo? Somando as duas parcelas, dá mais ou menos esse valor? Olha... Isso aí é questão do lucro da Caixa, né? Quanto mais lucrativo o banco for, né, mais você leva para casa na PLR. E assim, tipo isso sim. É mais ou menos nessa faixa. Consegue se tirar acima de R$10 mil somando as duas parcelas. Depende da sua remuneração, né? Não vou te vender também, o cara ganha, sei lá, o cara ganha 3 mil, vai levar 18 para casa. Não é isso. Deve estar ligado à sua remuneração. Mas é um valor assim, quando eu entrei, a PLR não era tão boa, melhorou bastante ao longo dos anos. A Caixa também foi se tornando mais aguerrida, né? A gente passou por um período bem negro, né, na última gestão, foi bem ruim, a Caixa foi desmantelada, mas o corpo funcionário é osso duro de roer e a gente ainda está aí lutando pelo banco. Com certeza. É uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho exatamente sobre essa questão, né, de crescimento profissional. Você vê, por exemplo, que a presidente da Caixa, né, a Rita Serrano, ela é concursada. Ela de carreira, funcionária de carreira. Exatamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, mas eu queria exatamente que você falasse um pouquinho sobre isso. Você já começou a falar sobre isso e você falou que o banco investe muito na formação dos seus funcionários, não é isso? A Caixa, inclusive, possui uma universidade corporativa, né, onde os empregados podem fazer uma série de cursos gratuitos, não é isso, Elaine? Sim. E esses cursos... Essa universidade, se você está falando, ela é formativa de funcionários mesmo. A ideia é isso mesmo, é formar a gente dentro das necessidades que o banco entende como necessárias. As competências para você fazer. E aí são cursos dos mais variados tipos que a pessoa pode fazer, não é isso? Desde um curso de inglês a um curso de informática... Isso aí já é uma outra coisa. Esses aí são os benefícios que você pode fazer. Segundo idioma, pós-graduação, isso é uma coisa à parte. A universidade é formativa. É no sentido de você crescer, de ocupar outros cargos gerenciais, de supervisão, de gerência. Exatamente. Não, aí você cria uma trilha... Tem que ter uma faculdade. Você tem que ter um curso superior. Qual? Tá? Para o quê? Desculpa. Para você ser gerente, você precisa ter um curso superior. Ok. Do que for, mas tem que ter um curso superior. E assim, tem as outras formações, CPA 10, CPA 20, né? São outras coisas, outras competências que você vai ter que adquirir ao longo do tempo. Perfeito. Mas a partir do momento que a pessoa tenha um nível superior e ele quer galgar um cargo de gerência, de supervisão, até se tornar um gestor da Caixa, existe uma trilha de aprendizado para isso, não é isso? Que é feito dentro da universidade corporativa, não é isso? Perfeito. E aí ele escolhe uma linha e vai seguindo essa linha, e conforme
vai fazendo os cursos e abra-se processos seletivos internos, ele possa participar, não é isso? É assim que funciona? É através dos cursos e de processos seletivos internos. O processo seletivo interno vai exigir um determinado requisito que ele precisa ter feito o curso para poder realizá-lo, é isso? Exatamente. Show de bola. E aí isso que é legal também, né? Porque, assim, às vezes você... Qual é a sua formação, Elane? Desculpa perguntar. Você foi formada... A minha primeira faculdade foi processamento de dados, nem existe mais, tá? Eu me formei há tanto tempo atrás, me formei no século passado. Então, a sua segunda é o quê? Agora eu estou terminando Direito. Vou terminar Direito. Agora. Se você... não, porque eu acho que a Caixa abre concurso para advogado, se eu não me engano, não tenho certeza. Abre, né? Mas, por exemplo, no meu caso... É um outro concurso. Sim, aí é outro concurso. Mas no meu caso... Você não pode fazer extensão mais, ele é proibido, né? Exatamente. Não existe mais isso. Mas no meu caso, que eu sou jornalista, se eu quiser trabalhar na assessoria de imprensa, eu tenho que fazer esses cursos da Caixa, não é isso? Eu posso depois vir a trabalhar na assessoria de imprensa da Caixa, se eu for ser concursado, eles vão aproveitar ali através dos processos seletivos internos, né? Depende, porque o que acontece é uma área interna, tá? Sim. Não necessariamente você tem que fazer a faculdade para ir para lá de jornalismo, não é isso. Você pode funcionar... Eu, né, no caso, eu sou formada em processamento de dados há anos atrás, mas eu não formei em nada. Eu tenho só o 2º grau, mas tenho uma vaga e eu tenho as competências necessárias para fazer aquilo. Assim, 2º grau ainda, a gente não está falando nada de curso superior. Você vai fazer isso enquanto técnico bancário, entendeu? Lá dentro, se você tiver uma outra função, se for necessário, né? Tem coisas que são específicas. Você vai trabalhar, sei lá... observando o que aconteceu com o Bolsa Família, né, o acompanhamento do Bolsa Família. Essa pessoa tem que ter uma formação específica para aquilo. Aí já é uma outra situação. Como eu estou te falando, a Caixa é muito grande. Perfeito. E como é que você vê essa questão da valorização dentro da Caixa? Como a gente falou aqui agora há pouco, né? Não é a primeira vez, se eu não me engano, mas acho que já é a segunda ou terceira que um funcionário de carreira ocupa o cargo de presidência na Caixa, né? Essa possibilidade de crescimento profissional dentro da Caixa é muito forte, não é isso? Dá para fazer uma carreira muito bonita lá dentro? Tá, mas essas escolhas são de ordem... Não são pessoais, não. São de ordem... Me fugiu agora a palavra. Política, né? São de ordem política. Mas, assim, se você não estiver dentro dessa questão política, você consegue fazer uma carreira, sim. Sim, exatamente, ocupando várias funções lá dentro do banco, né? Eu conheço muita gente que começou, por exemplo, como... Isso acho que é muito similar, né? Tanto a Caixa como o Banco do Brasil nesse sentido, né? Gente que começa como escriturário e depois vai galgando ali várias carreiras dentro do banco, né? Sim, é muito grande. O Banco do Brasil também até chega a ser diretor de gestão de pessoas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Bacen, né? São diferentes, não são a mesma coisa, né? A Caixa é uma empresa pública, o Banco Central é uma autarquia, BB Economia Mista. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, quer dizer, são coisas diferentes, né? Sim. Mas, assim, essa questão nossa, isso é enorme, assim, é muito... O certo é que a gente faz parte da administração pública indireta, isso que é importante. Perfeito. Você quer destacar mais alguma coisa assim, que você considera importante para que o futuro candidato a técnico bancário precisa saber, né? Para trabalhar na Caixa Econômica? Olha, você tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de trabalhar, porque o trabalho é árduo, não é uma coisa tranquila. O salário, muita gente pergunta isso, né? O salário é bem melhor que dos bancos privados, isso aí não tem nem discussão. Então, assim, é a orientação que você vai fazer para a sua vida, né? Eu entrei meio que sem saber, e fui muito feliz lá dentro. Pode ser que a pessoa entre e não tenha a mesma sorte. Mas, assim, o que eu acho importante é saber que a gente está lá para fazer diferença. E eu acho, assim, que a grande maioria que está lá para isso. Legal. E que mensagem final você deixa aí para todo mundo aí que ainda não iniciou os estudos, né, que está ouvindo que vai ter concurso? O que você pode deixar aí como mensagem final para esse pessoal? Eu acho que vale a pena estudar. Eu acho que vale a pena estudar, seja porque você escolher. A Caixa Econômica não é o Eldorado, mas é uma tarefa bem legal. Como existem outras, né? Você tem que ver o que tem a ver com você, né? Não só pensando no salário, senão você vira o erro de concurso. Exatamente. Que aí você faz a prova para uma coisa tendo uma outra personalidade que faria uma outra situação. Então, assim,
acaba sendo um problema isso. Então, primeiro é isso, é ver o que você quer. Se você tiver muita necessidade, a única opção seja que ela faz, mas não para naquilo, continua. Continua onde o seu objetivo, o que você vai querer fazer. Perfeito, mãe. Eu quero muito agradecer aqui a sua presença, a sua participação aqui no DC Entrevista, desejar ainda muito mais sorte aí na sua trajetória profissional na Caixa, né? E eu tenho certeza aqui que os nossos alunos, futuros alunos da Degrau, gostaram muito da sua entrevista. Muito obrigado. Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Que ótimo. Obrigado, Elaine. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. No entanto, né, caso tenham gostado dessa entrevista, não deixe de compartilhá-la, né, com os amigos que estão em busca de uma oportunidade no serviço público e que podem considerar o concurso de técnico bancário na Caixa Econômica uma excelente oportunidade, né? No mais, acompanhe aí as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!